Olá, meus amores, boa tarde. Está no ar mais um On Live nesta quinta-feira e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que irá fazer você se entender um pouco mais, porque antes da gente querer entender o outro, a gente precisa se entender e entender a nossa personalidade, como é que a gente se comporta. E o que me chamou bastante a atenção e eu fiquei bem curiosa é o assunto sobre eneagrama. Se vocês já ouviram falar em algum momento das suas vidas, não deixe de estar participando desta live que será muito especial. Eu vou pedir para vocês aí estarem enviando o aviãozinho para os amigos de vocês, para também estarem participando aqui junto com a gente, porque é muito importante a gente levar conhecimento. E a profissional que estará hoje aqui com a gente, ela, além, né, de ser uma mulher aí maravilhosa, a Tiana Magalhães, ela tem várias qualificações. Se eu colocar aqui todas as qualificações dela, a gente vai ter que ter muita live para poder colocar o papo todo em dia. Eu vou chamar aqui a Tiana, então não deixa aí de convidar os seus amigos, a sua família, para estar participando aqui para a gente entender um pouco mais de como funciona a nossa personalidade, né, no dia a dia. Olá, Tiana, boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao On Live. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Com você e com você. Tiana, se eu for colocar aqui tudo o que você faz, é Master Coach, trainer de PNL, você tem, assim, um material de qualificações que coloca qualquer pessoa, né, de ladinho, tipo assim, eu quero aprender, como é que eu faço para aprender? Olha que bacana, porque isso também tem a ver com a minha personalidade, que ama conhecimento, ama estudar e o desejo muito grande de ajudar pessoas, assim como eu faço comigo, para que elas vivam a vida cada vez mais feliz, acessando a sua melhor versão. Por isso eu fui estudar e fazer fazer formações que pudessem me proporcionar isso. Ô, Tiana, a gente sempre acha que a gente já sabe tudo sobre a gente, né? Que a gente tem a personalidade, então eu gosto disso, gosto daquilo, só que a gente também vai mudando com o passar dos anos, com o passar da idade, do que você vivencia, né? Explica pra gente como é que o enneagrama funciona na vida da gente. Ó, o Enneagrama é um sistema de desenvolvimento humano que nos auxilia a termos uma compreensão muito mais profunda do porquê fazemos o que fazemos. Esse é um conhecimento milenar e ele é muito utilizado hoje também no âmbito profissional, em várias esferas da vida, e ele nos auxilia a que a gente possa fazer esse movimento de autodescoberta e de autotransformação. Só que olha que lindo, ele vai muito mais além, porque nos proporciona também enxergar as outras pessoas com muito mais clareza para que a gente possa se relacionar melhor com elas. Então, esse é um conhecimento que estuda os 9 tipos de personalidade humana e a sua essência, que a essência é o nosso melhor, é o que a gente vem para o mundo com o nosso melhor. E no decorrer da nossa caminhada, a gente vai utilizando a personalidade, que é uma consciência um pouco mais limitada, como se o nosso óculos estivesse embaçado, os nossos olhos, e aí a gente vai trilhando nossos passos na caminhada da vida, só que muitas vezes não tem os resultados que a gente gostaria. E o Enneagrama é justamente esse convite para a gente acessar o nosso melhor e obter melhores resultados. Ô, Tiana, e assim, você fala da essência, né? A pessoa ela já nasce com a essência dela, né? Não é pai e mãe que vai passar isso para ela, já é da própria pessoa. Isso com o passar do tempo, né? Em determinados momentos da sua vida, a pessoa ela se perde um pouco, como você falou, a gente fica com véu, né? E se desconecta dessa essência. Quando você prepara o enneagrama, a pessoa consegue se reconectar novamente a isso? Primeiro passo é porque funciona da seguinte forma, como você falou, muito bem, nós nascemos com a nossa essência, com o nosso melhor,
E a personalidade, ela é formada e muito do ambiente que a gente vive, das influências que a gente teve também, familiar e tudo mais, contribuiu para que a gente estivesse num nível de consciência dentro da nossa personalidade. Mais saudável ou não tão saudável. E quando a gente faz o primeiro movimento que o Eneagrama propõe, é a gente se identificar, se deparar como nós estamos. E o que é mais interessante desse conhecimento é que não para por aí. Não é apenas identificar e acabou e ponto final. Não. Eu identifico todos os aspectos que eu tenho de potencial, os aspectos que eu tenho que eles estão limitadores, e a partir daí eu trilho a caminhada de desenvolvimento do meu tipo que eu identifiquei dentre os 9, para que eu possa ter melhores resultados. E como é que a pessoa pode dar o primeiro passo, né? Começar a montar esse eneagrama e descobrir qual é a personalidade dela? É interessante você perguntar isso, porque muitas pessoas, elas às vezes vão para a internet e nem tudo que tem na internet de conhecimento é confiável, é atualizado. Então eu costumo dizer que é muito importante para que a gente possa trilhar uma caminhada muito mais assertiva com o Eneagrama, que a gente possa ter uma orientação, que a gente possa ter alguém que nos guie. E isso pode ser feito através de cursos, que eu também sou trainer de Eneagrama e ministro os cursos, né? E o passo a passo, eu vou te falar quais são os passos para o pessoal entender melhor. O passo a passo é como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça. Que você que já identificou o seu tipo, né? Você percebeu, nossa, cada hora uma pecinha. E à medida que cada pecinha vai chegando, a gente vai clareando e se compreendendo e vai fazendo sentido. Principalmente olhando para toda a trajetória da nossa vida. Nossa, olha como faz sentido. Por isso que eu ajo da forma como eu ajo. Só que eu posso, a partir de agora, agir de uma maneira melhor, principalmente para mim. E aí, quando eu faço isso comigo, eu acabo sendo uma pessoa melhor, uma profissional melhor, uma companhia melhor, com todo mundo que me cerca. Então, tem a possibilidade de aprender através de um curso com essa orientação, ou através do Enea Coach, que eu também sou Enea Coach. Eu sou uma coach que trabalha com o Eneagrama como base, e que no atendimento individual eu ajudo a pessoa a fazer esse mergulho profundo na percepção dela mesma. E a partir daí, tudo muda, porque o olhar ele se amplia, aquilo que eu visualizava antes de possibilidades toma uma proporção muito maior e por isso que encanta pessoas, não só no Brasil, mas no exterior, porque muitas pessoas já utilizam Eneagrama em todas as partes do mundo. É muito engraçado, gente, né? Vocês que estão participando aqui com a gente, porque antes da gente fazer essa live, teve todo um preparo, então assim, eu fui ler sobre o assunto, a Tiana me passou alguns materiais que eu precisava, para quê? Para descobrir qual tipo de personalidade que era a minha, né? Eu ainda estou entendendo, mas assim, hoje, que nem hoje, eu tive uma situação em que eu fiquei com muita raiva. Daí, como eu já tinha identificado junto com a Tiana que eu era determinado número, eu assim, peraí, mas todos os meus momentos de raiva me serviram como impulso para correr atrás das coisas, para fazer as coisas acontecerem, né? Então, assim, eu já olhei de uma forma diferente para esse sentimento de raiva que eu senti. Então, assim, é isso que a gente pode, então, usar no Eneagrama, né? Em determinados momentos, depois que você identifica, você usar isso de forma positiva. Isso, perfeito. E fico feliz que você já lembrou, já se deu conta e já ficou aí atenta aos movimentos, porque são movimentos automáticos que a gente vem no decorrer da nossa caminhada, quando a gente não amplia a consciência e percebe. E aí você pode entender isso. E vou aproveitar essa sua fala para falar um pouquinho, rapidamente, sobre esse movimento. Como é que você sabe que a raiva é uma emoção que está presente no seu tipo, né? Por quê? Porque os 9 tipos de personalidade, eles se distribuem em 3 grupos, que é o grupo das pessoas que, e aí o pessoal que está assistindo, quem ainda não conhece o Eneagrama, já pode até começar a entender um pouquinho melhor. Então, existem pessoas que elas podem fazer parte do grupo
daquelas que têm uma predominância a mais de ver a vida com o olhar da ação, com o olhar do corpo, que a gente chama de instintivo no Enneagrama. Mas para facilitar aqui, vamos chamar de corporais. Nós temos os três, a capacidade mental, emocional e corporal. Só que o nosso tipo, ele vai ter uma predominância. E saber disso vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque os tipos dessa tríade corporal, eles têm uma predominância muito maior de olhar a vida com o olhar da ação, do ir lá, do fazer, do realizar. Eles se impulsionam muito através do corpo. Então, eles têm uma percepção quando algo acontece muito instintiva. E as pessoas que convivem com eles até se perguntam, mas como você sabe que isso aconteceu? Como você sabe que isso vai acontecer? E aí essas pessoas dessa tríade, que você se identificou, até dizem assim, eu não sei, eu só sei que eu sinto que é assim. E essas pessoas têm por trás uma predominância de acessar mais a emoção da raiva. Acessa todas, claro, mas a raiva é central. Então, a depender dos tipos, que pode ser o 8, 9 ou 1, eles vão acessar essa raiva de uma maneira diferente. O 8 é um tipo que vai botar para fora, enquanto ele não se desenvolve. Porque quando a gente se desenvolve, a gente aprende também a lidar com as emoções. O Enneagrama é fantástico também para isso. O 9, às vezes, ele pode passar a vida e joga para cima a raiva, faz de conta que ela não existe, e aí não se envolve em conflitos. Mas quando ele se autoconhece e promove os passos seguintes para se desenvolver, o que acontece? Vamos utilizar agora a raiva, mas de uma maneira impulsionadora. Isso. Porque a raiva, ela também, bem gerenciada, ela pode trazer poder pessoal. E é justamente o que esse tipo 9 ele precisa. Eu falando. A Tiana está falando bastante do 9, por quê? Porque ela identificou, né, através dos testes, tudo que a gente fez, que eu tenho a personalidade 9. Né? E o que mais que veio junto, Tiana, que eu não estou lembrada agora? Na verdade, eu te ajudei a se perceber, né? Você percebeu que eu fui te dando os elementos e você que bateu o martelo. Porque justamente quem mais conhece você é você. Mas às vezes, Tiana, até quero perguntar uma coisa, porque assim, às vezes a gente deixa o ego da gente, não, eu sou assim e não sou assim. Né? Daí a gente, não, eu não sou assim, mas no fundo a pessoa é. Né? Então, assim, precisa ser muito verdadeiro nessa hora também de estar respondendo essas questões, né? Sabe uma coisa que eu acho muito linda? É que a gente apresenta, né? Principalmente os professores que trabalham de forma ética e séria com o Enneagrama, que é uma sabedoria muito poderosa, a gente apresenta para as pessoas que estão se descobrindo, a gente apresenta o que ela tem em essência. Porque todos os tipos, eles têm o melhor do seu coração, que são as virtudes, o melhor da sua capacidade de ver a vida com clareza, o melhor da sua forma de agir. E mostramos também o que acontece se esse olhar ele está um pouco embaçado. A probabilidade é que a gente tenha uma limitação em algumas formas de pensar, que a gente tenha, ao invés daquela virtude do coração, que a gente fique acessando vícios emocionais, e que o nosso poder de ação ele também possa ser comprometido. Então, eu busco mostrar com todo o amor para as pessoas que aprendem o Enneagrama comigo, no individual ou em grupo, que ele tem uma essência linda e que se ele buscar começar a acessar o melhor dele, só vai ter ganhos. Então, é dessa forma amorosa, mas que o outro se perceba. Eu dou elementos para que o outro possa dizer, realmente, é isso aí. Só que tem uma coisa, se eu estou tendo atitudes talvez não tão bacanas e estou tendo resultados não tão bons na minha vida hoje, é importante saber que eu não sou isso. Eu posso estar agindo assim, mas o que eu sou é o meu melhor. E aí eu apresento o que é que ele tem de melhor. E aí vai ser uma escolha. Eu escolho abraçar o meu melhor e viver uma vida muito mais feliz, ou eu também posso optar por continuar agindo da mesma forma e tá tudo bem. Um dia a vida vai convidar para acessar mais o nosso melhor. Não, e eu digo, eu sempre uso eu como exemplo, né? Eu digo essa situação da raiva, daí as pessoas devem estar pensando assim, mas a Analice sentiu raiva e tal. É que o meu carro, o nosso carro, né, a gente usou ele para gravar o programa Vem Pra Rua na Estrada e fundiu o motor.
foi para mecânica e hoje eu recebi o recadinho da conta, né? Eu disse assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Não tem dinheiro, não tem trabalho, a gente está se virando como a gente pode, né? Acho que todo mundo deve estar passando por isso também. Então, assim, no primeiro momento, eu disse assim, não quero sair da cama, vou ficar sofrendo com isso. Daí o Luiz veio e falou assim, não, peraí, não vai fazer isso. Daí eu lembrei do que a gente conversou ontem. Legal. Caramba, eu disse assim, não, ou a raiva me destrói, ou eu uso ela como alicerce para dar a volta por cima. Então, assim, eu estou vendo pelo lado bom e vou correr atrás das coisas. Me deu força. Então, são essas pequenas coisas que o Eneagrama vai ajudar, né? Isso, perfeito. Porque, na verdade, esse tipo, inclusive, que você seguiu, que é o 9, ele pode passar uma vida meio que deixando de lado coisas importantes para ele e meio que deixando, faz de conta que não existe a raiva. Só que quando ressignifica isso e acessa toda a sua força, porque eu já vou te falando, tá? Que o 9 é um dos que eles são mais poderosos a nível de poder de realização de todo o Eneagrama. Só que se Faz ele não se acontecer. é. Só que ele pode passar uma vida, se ele não se desenvolver, se não tiver movimentos como esses seus, ele pode passar uma vida meio que adormecido com seus sonhos. E é um desperdício, Tem né? gente aqui, Tiana, que está escrevendo assim, o 9 é conhecido também como preguiça. E tem Ah, isso, tem alguns momentos de, tá bom, deixa assim como tá, mas ao mesmo tempo tem essa coisa de, não, peraí, não é assim. olha que interessante, né? Porque os vícios emocionais, cada um dos tipos, eles vão ter uma nomenclatura. E é muito baseada nos pecados capitais, que a gente ouviu da igreja e tal. Só que no sentido do Eneagrama, não é preguiça de ser preguiçoso. O sentido do 9, de acessar o vício emocional da preguiça, é esquecimento de si. Ele faz todas as ações possíveis para os outros. Mas ele pode justamente não fazer as ações que ele precisa fazer. Só que na virtude do coração dele, ao contrário da preguiça, é a ação certa. E quando ele acessa isso, aí sim, essa ação certa, ele vai fazer também todas as ações que forem necessárias para quem ele quiser, mas com equilíbrio, que ele também vai começar agora a fazer por ele. Então, esses termos, não é do popular, preguiça de ser, e o Eneagrama também não é para rotular. Por isso que faz diferença o que eu comecei a falar no início. Como você aprende o Eneagrama? Porque a depender da forma como é transferida, transmitida, pode a pessoa pegar um conhecimento tão precioso e fazer rotulações ou não se auto-identificar acreditando eu não sou isso, eu não sou isso. Só que, na verdade, eu preciso conhecer. Então, como eu sou muito detalhista, eu sou uma trainer que gosta dos detalhes, eu explico nos meus cursos também o que cada palavrinha dessa significa na terminologia do Eneagrama. Porque já ajuda a pessoa a se aceitar e entender que realmente faz sentido. Eu não vou ficar me chicoteando porque eu tenho determinado tipo. Ao contrário, eu vou acolhê-lo, porque não existe um tipo melhor do que o outro, e vou abraçar as minhas potencialidades para ser o melhor possível para o mundo. Tiana, e a gente vê assim que isso tem crescido também, o uso do Eneagrama nas profissões, né? Nas grandes empresas tem sido usado, como também nos relacionamentos, né? Para você identificar aonde você pode melhorar com o seu parceiro, com a sua parceira. Como é que a gente pode fazer isso também? Olha que coisa incrível, porque como eu falei, são 9 tipos de personalidade. A gente identifica qual é o nosso. Mas também, nos cursos, a gente conhece como funcionam os outros 8 tipos. Só que com clareza e uma transparência que nos faz exercitar muito mais a compaixão pelo outro, a tolerância, do que o julgamento. Então, multinacionais, no Brasil e no exterior, já se beneficiam muito do Eneagrama, inclusive a Disney, que é uma grande referência em atendimento ao cliente, e muitas outras empresas. Eu tenho atendido nessa pandemia muitos casais que têm, que a gente sabe das estatísticas de casais se separando, e a maioria das questões é porque um não conhece o outro. E aí, às vezes, quer que o outro esteja da mesma forma que ele, e não compreende que o olhar dele é diferente. E a própria PNL, ela fala, né, que é importante ter o respeito pelo mundo do outro.
E aí o Eneagrama, ele traz essa possibilidade de eu enxergar o mundo do outro com transparência para que eu possa respeitar. E juntos, quem sabe, porque eu já tive, inclusive nos meus cursos, muitos casais também, dar as mãos para que possam caminhar. Então ajuda pais a educar filhos, educadores na sala de aula, profissionais de RH, profissionais da saúde. Tem pessoas aqui, Tiago Sampaio, meu amigo também, que é nutricionista, fantástico. Nós somos da equipe do Francisco Pelegata. Então, o Eneagrama também traz diferenciais para a nutrição, para outras áreas da saúde. Então, todas as pessoas que querem se melhorar, que querem obter melhores resultados e dar um salto alto em direção à sua melhor versão, se abraçar o Eneagrama, depois me conta, porque vai ver a diferença. O Tiago Sampaio está mandando um beijinho aqui, um abraço para você. Deixa eu te falar, o doutor Ricardo Prado, que é nosso grande companheiro aqui, ele está perguntando, esse processo do Eneagrama, ele é totalmente técnico ou tem algum embasamento espiritual? Olha só, vou responder isso falando dos 4 planos de Jung. E Jung fala que para a gente ter mais equilíbrio na vida é importante a gente cuidar dos planos físico, mental, emocional e espiritual. O Eneagrama, ele nos ajuda nesses 4 planos. Por quê? Porque se eu acesso o meu melhor, se eu me torno uma pessoa melhor, eu vou acessar virtudes de ser muito mais empática com as pessoas, de alimentar muito mais a paz, o amor. E tudo isso são elementos que nos ajudam a evoluir espiritualmente. Então, o Eneagrama, ele também é poderoso caminho de evolução espiritual, bem como ele é muito validado cientificamente. Faculdades, MBAs, principalmente do exterior, eles já validam o Eneagrama como uma poderosa ferramenta. E assim, Diana, o Eneagrama é muito antigo, né? Não é de agora. Isso já foi usado lá atrás, quando a gente nem pensava ainda estar nessa vida aqui, vivendo essa pandemia, né? Conta um pouquinho dessa história, até para as pessoas terem esse embasamento, porque assim, não acham que é um conhecimento novo. Não é. Na verdade, a gente não sabe ao certo a data, mas porque o Eneagrama ele não foi inventado, ele foi descoberto. Então, alguns autores eles falam que tem mais de 2.500 anos, outros falam que tem mais de 4.500 anos. Ficou perdido muito tempo nos padres do deserto como uma teoria oral, mas depois chegaram estudiosos como Gurdjieff, que difundiu esse conhecimento, e tempos depois, né, até psiquiatras como Cláudio Naranjo, faleceu recentemente, ele já fazia um belo trabalho, né, com essa questão da psicanálise, e aí o que ele fez? Ele agregou o conhecimento do Eneagrama e levou para os Estados Unidos e começou a ser difundido. Só que outros estudiosos, né, vieram lapidando esse conhecimento e atualizando cada vez mais. Então, eu tenho a sorte hoje e a honra de estudar com 2 grandes referências internacionais que sempre atualizam esse conhecimento e que, por conta disso, por conta de buscar estudar com os melhores, como eu também sou trainer do Francisco Pelegata, que amo o Eneagrama também, que fez a live com você, né? Então, eu fui estudar com os melhores, não para querer ser melhor do que ninguém, mas porque eu queria beber mais próximo da fonte, para pegar o conhecimento mais de excelência, porque, bem utilizado, esse conhecimento pode ajudar muitas pessoas, inclusive questões de pessoas que estão lá entrando em depressão, e várias questões complexas. E mal utilizado, ele pode fazer desastres. E eu não ia me propor como uma sete social que busca ajudar o próximo, eu não ia fazer isso. Tiana, chegou aqui, né, uma pergunta que não quer calar. Né? O planeta, aí, com quase 8 bilhões de habitantes no mundo, só 9 personalidades diferentes? Será que não tem muito mais agora, se a gente for estudar isso profundamente, né? Na verdade, o que acontece? São 9 personalidades, só que elas acabam se tornando 27 possibilidades. Por 27? Porque cada um dos 9 tipos, como a gente fez para identificar o seu, eles têm 3 versões. Porque nós temos
formas de agir instintivas também. Nós temos instintos, que é mais inteligência animal, a gente age de forma mais inconsciente. E esses instintos são de autopreservação. Inclusive, muita gente tem elevado muito a autopreservação nesta pandemia, que é conservação da vida, cuidar de si, precaução. Tem o instinto social, que é o que eu tenho mais dominante, que diz respeito à conexão com o grupo, pessoas que focam muito mais no coletivo e focam também em imagem. E o sexual dominante, ou podemos chamar de 1 a 1. Sexual dominante, instinto sexual, diz respeito à conexão, energia vital também, para agir, para ir lá, para realizar. Não é só questão de relacionamento físico, amoroso. Tá? Você falou que nem a minha, você falou que é a personalidade, é a 9, né? Sim. Social, e o que mais? Posso falar a ordem do seu? Pode. Minha vida é um livro aberto. Que é igual a minha, inclusive. Olha, e a gente sabia que a gente se conecta melhor com pessoas que têm a ordem dos instintos parecida com a nossa? É engraçado isso, né? Então, esses 3 instintos, eles se apresentam, quando a gente está em essência, eles estão em equilíbrio. Então, eles funcionam na hora que precisa. Se eu preciso de uma situação de ajudar pessoas, é claro que o social vai entrar em cena primeiro, por exemplo. Mas em personalidade, consciência limitada, eles vão se apresentar numa ordem. Um vai estar em primeiro lugar, como se fosse um pódio. Um vai estar secundário, ou que a gente pode dizer que ele está em equilíbrio. E o outro, a maioria dos autores chamam de reprimido, só que a gente pode considerar ele também como menos desenvolvido. E que fica até linguisticamente falando. Então, os 3 meus são quais? O seu dominante é o social. Você tem uma tendência muito maior de focar no social, preocupação com a sua imagem, né? O pertencimento, pertencer também. O sexual está em equilíbrio. Então, como o meu, inclusive, também está bacana. Poder de ação, que é essa coisa de feminilidade, tudo isso envolvido também, energia vital para a ação. E o que está menos desenvolvido, né? Que é o autopreservação. Que o meu, só para dar um exemplo, teve épocas no passado, quando eu ainda não trabalhava o Enneagrama, primeiro em mim, para depois eu ajudar o próximo, só para ilustrar para o pessoal entender, que o meu social era tão elevado que eu me doava tanto para os outros, mas eu me esquecia de mim. Lembra que eu falei que o 9 social é muito parecido com o sexo social? Só que isso aqui estava em desequilíbrio. Quando eu me dei conta disso, eu comecei a trabalhar para ele baixar um pouco mais. E fez toda a diferença em minha vida. E o que pode acontecer se aquele está muito baixo? No meu caso, no passado também esteve muito baixo. E aí o que aconteceu? Eu dava treinamento, esquecia de beber água. Eu esquecia, às vezes, de fazer as refeições porque eu ia ajudar alguém. Eu esquecia de mim. Então, o que veio de consequência? Eu engordei. E aí agora, na pandemia, inclusive, eu estou com tanta consciência disso, porque não é total. Que aí, ó, estou fazendo atividades físicas em casa, estou fazendo dieta, fazendo tudo direitinho, porque eu vejo que foi o movimento do equilíbrio dos instintos. Só que cada pessoa vai ter uma ordem, e no curso eu ensino isso. Qual é a sua ordem? E olha só que interessante, nas empresas, a gente trabalha muito mais os instintos, porque eles trazem resultados muito poderosos para a gente. Tanto sabotadores, quanto impulsionadores. E muita gente não faz ideia disso. Só que esse instinto aqui, que for dominante da pessoa, quando ela identifica, pode ser social, sexual ou autopreservação daquela pessoa, vai se unir àqueles 9 tipos. Então, o tipo 1 vai ter a possibilidade de ser uma autopreservação, um social ou um sexual. E podem se apresentar com diferenças. E aí você identificar só o seu tipo, você pode errar porque você não percebeu quais são as variações. Tipo 2, também pode vir as 3, cada um deles. Então, só para fechar aquilo que eu falei no início, os tipos 8, 9 e 1 são daquela tríade corporal, muito poder de ação, mas que tem questões a trabalhar com a raiva. Os tipos da tríade que tem um olhar para a vida mais emocional são os tipos 2, 3 e 4, que eles vão ter uma tendência muito forte de se conectar com as pessoas, de empatia. Só que
por trás também, inconsciente, eles têm questões com a tristeza e medo de abandono. E os tipos da tríade mental, que é que eu me identifico, Francesco Legado também, que eu faço parte da equipe dele, até o Tiago também, são as pessoas que são mais analíticas. Então, essas pessoas, elas têm um olhar para a vida muito mais da análise, do raciocínio, da observação. Só que o desafio delas é trabalhar a emoção do medo. E eu fui fazer os trabalhos para fazer a limpeza do medo. E por conta disso, Ana, foi que eu busquei me qualificar muito. E hoje, eu que acreditava que eu era tímida na infância, hoje eu encaro a plateia com 1.000, 2.000, quantas pessoas vierem, porque eu trabalhei o medo. E aí eu fico muito feliz porque eu encaro isso como uma missão de vida. E imagina como ela seria desperdiçada se eu não liberasse aquele medo que me paralisava. Não, e agora você está podendo ajudar outras pessoas a também romperem essas barreiras, né? Justamente com o Enneagrama. E se as pessoas, né, quiserem o seu trabalho, quiserem fazer curso com você, que eu sei que tem o curso online, por onde que elas podem acessar? Olha só que interessante, porque quando a gente se desenvolve, a gente se autoconhece, a gente não foca no problema, a gente foca na solução. Então, eu tinha turma de Enneagrama para acontecer presencial no Instituto do Francesco, em Salvador, antes da pandemia. Só que aí veio a pandemia, a gente ficou impossibilitado. E aí a gente pensou, agora é o momento que pessoas mais precisam desse conhecimento. Então, vamos fazer o online. Por conta desse desejo nosso de ajudar, e por conta também da possibilidade do online chegar para pessoas de outro país, de outras cidades e tudo mais, a gente conseguiu, inclusive, fazer um valor muito bacana de pandemia. Uhum. Então, quem tiver interesse em fazer, esse curso que você fez, que eu tive a honra... Gente, você faz a inscrição e, assim, a didática é fácil, né? Que a gente pensa, vai ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Sim. E aí, quem quiser, depois da live, pode acessar lá na bio do meu perfil, aí do Instagram, que tem o curso. E olha que legal, tem um e-book gratuito que eu fiz. Todo mundo que quiser. Tem depoimentos também deste e-book, fiz com todo carinho. Terminando a live, quem quiser, baixa o e-book para ter as informações. Quem quiser fazer um curso, olha só como uma sede social funciona. Eu não queria que as pessoas fizessem apenas um curso. Então, o que é que eu fiz? Eu criei um grupo VIP gratuito no Facebook e funciona dia de terça e quinta, que eu dou acompanhamento e eu dou mais dicas para quem participa. Olha, gente, tem que aproveitar, hein? Então, aí, vocês que estão aqui assistindo com a gente ou também querem indicar o curso, entra no @TianaMagalhães, _Enneagrama. O Francesco já está aqui falando, a Tiana nem sabe ainda, mas vamos criar muito mais cursos. Vou lá, falei. Tem gente já falando aqui, o grupo VIP é sensacional. Olha, Tiana, estou gostando de ver, hein? Tem muita gente aqui do grupo VIP, eu já vi alguns comentáriozinhos aí. É muito lindo, elas dando depoimento de como é que elas eram antes de conhecer a Enneagrama. Hoje eu dei dicas lá no grupo sobre como cada tipo pode se comunicar melhor. E aí uma das meninas, que eu até já vi aqui, ela deu um depoimento por ter conhecido o tipo do marido dela. Ela usou a comunicação assertiva com o tipo dele, porque ele é um tipo 8, que acessando muita raiva, sem se conhecer, porque ele não fez curso ainda. Ele tinha uma tendência muito de ser explosivo. Então, ela desenvolvendo o tipo dela e observando o tipo dele, ela começou a dar feedbacks, se comunicar assertivamente para o tipo dele, e ele começou a mudar, sem mesmo ter feito ainda o curso. E aí ela deu esse depoimento lá no grupo. É aquilo que você falou no início da live, né? Você começa a olhar para o outro também com mais empatia, né? E não entrar naquele, vamos dizer que nem nesse caso, que ele fica um pouco agressivo, você não entrar naquela agressividade, né? E automaticamente você puxa a pessoa também para a realidade do que está vivendo. É muito legal isso. Enneagrama, eu já ouvi falar durante treinamentos, tudo, mas nunca tinha me aprofundado. Eu até fiz aqueles
teste online, não foi nada, não deu nada, deu número 6, que era o que mesmo, que até o Luiz disse assim, você é muito questionadora, mas isso também, o 9 também tem, mas de uma forma mais branda, né? Olha que interessante, né? Porque realmente é essa questão, você enxergar o outro e você não julgar, porque esse tipo que ela descreveu o marido, inclusive, na essência, que é até o tipo do esposo do Francesco Felegata, o Lucas, que eu adoro, eles, na essência, eles têm um coração imenso, eles têm inocência, eles são muito doces. Só que às vezes ele pode acessar essa cara de difícil, de durão, mas às vezes é só uma proteção. Quando a gente aprende o que é que tem por trás, e aí quando ela enxergou o que tinha por trás, ela começou a acessar isso nele. Então, quando você diz aí, eu fiz até um teste de tipo 6, quando você aprofunda um pouco mais, você entende que cada um dos 9 tipos, eles se conectam, aí é mais avançado um pouquinho, mas eu já vou te passar as informações do teu, tá? Bom, porque aí o nosso tipo se conecta com outros 2, então o 9 se conecta com o 6, que tem uma tendência realmente de ser um pouco mais precavido, de cauteloso. Só que não sendo o seu, você não vai ter isso tanto, vai ter algumas nuances. Uhum. E quando você se desenvolve, você acessa isso, o melhor do outro tipo, que a gente chama de flechas, né? Mas isso aí é mais avançado. E aí, então, por isso que o Enneagrama é um mapa. Ele te dá, assim, as possibilidades de você trilhar os passos para você acessar o seu melhor. E aí o 9 faz essa conexão com o 6 e com o tipo 3, que é um tipo muito realizador. É um dos mais realizadores. E você sendo uma 9 social, que é como se fosse um dos mais workaholics do Enneagrama, acessando isso com equilíbrio também, você não se desgasta tanto, você começa a fazer também com você, e aí a vida fica mais leve, e aprende a dizer mais sim para você, e um talvez, alguns não de vez em quando para os outros. É muito engraçado isso, porque quando você falou que eu era a número 9, né? Eu lembrei da minha mãe, uma vez falando assim, se a minha filha não está trabalhando, ela fica doente. E é muito número 9 isso, né? Engraçado que isso é muito, o 9 é muito assim, mas o 9 social, que foi o que você é mais dominante, ele é muito mais. O 9 autopreservação e o 9 sexo dominante, ele já não vai, o olhar deles vai ser com uma outra vertente. Mas o social, viu a importância de identificar qual é das 3 versões que é a sua? Aí faz toda a diferença. E daí você sabe qual é a mais forte, qual você precisa equilibrar. Então eu preciso olhar mais para mim, né? Vai ganhar muito com isso, inclusive. Ai, muito bom, muito bom. Eu, assim, tem um monte de perguntas aqui, a gente foi separando. Além dos cursos, né? De Enea Coaching, também vocês, além de fazer o curso de Enneagrama, você profissionaliza outras pessoas a serem coach também de Enneagrama, né? Essa inclusive, a gente está aguardando um pouquinho para voltar no presencial, provavelmente. Mas sim, como eu sou, a questão de ser trainer também de Enneagrama, ser Enneagrama Coach, e eu atendo há muitos anos, então eu tenho uma bagagem do vivencial. Então, com todo o amor, eu percebo que muitos coaches fazem muita diferença no atendimento, os terapeutas também, e outros profissionais, mas principalmente esses. Então, as pessoas podem fazer esse curso introdutório, que é o que está aí no link da bio, e já a gente vai lançar assim, a formação para aqueles que querem usar. Como é que eu faço para atender alguém? E quando a gente usa o Enneagrama nos atendimentos, olha, faz isso aqui, ó, rapidinho no processo. Você vê que a gente conversou ontem sobre o seu tipo. Hoje você já estava percebendo algumas coisas. Imagina. Já estava, e assim, já usei da maneira, eu acho que da maneira correta, porque daí o que aconteceu? A partir do momento que você identifica, eu me senti realizada por ter identificado. E a maioria esse é o primeiro passo, né? É o identificar, mas só o identificar já dá uma baita mudança. Não parece que dá um poder, aquilo que você falou do poder pessoal, né? Da gente, eu estou mais forte porque eu consegui identificar onde eu preciso melhorar. Isso.
E uma coisa interessante também, importante a ser dita, é que não é, o Enneagrama não é para a gente assim, tá vendo? Olha aí por que eu estou tendo esses resultados, é porque eu sou esse tipo. Não, ao contrário. É para você ver quais são os aspectos que você antes não via no seu radar e que agora Sim. você está enxergando e o impacto que isso talvez causasse em várias esferas da sua vida. E se você exercitar cada vez mais o auto-amor, você vai arregaçar as mangas o mais rápido possível para obter os resultados que você gostaria. E aí a sua carreira vai agradecer, a sua vida amorosa, a relação com o pai, mãe, todas as pessoas. E principalmente a nossa evolução. Porque essa pandemia também nos mostrou, né, que nada é tão certo assim como a gente acreditava. Principalmente com relação à nossa existência, dar Verdade. seguimento. Mas que a gente possa, todos os dias, buscar acessar o melhor de nós e estimular as outras pessoas a fazerem o mesmo movimento. Porque no dia que a gente partir desse mundo, aí o que a gente vai deixar? Eu li a mensagem que você fez para o seu pai, né? Linda! Eu falei, meu Deus, muito parecida comigo. No dia que a gente partir daqui, eu achei bacana o que você falou. Ninguém vai lembrar da roupa que a gente vestiu, da casa, do carro, mas vai lembrar de como a gente as tratou, de qual a De como a gente contribuição a tocou gente lá no coração, né, dessas pessoas. É teve. muito engraçado porque o meu pai, ele é muito assim, por isso que eu escrevi aquele texto para ele. A minha mãe já está aqui, Ana, vê a personalidade da mãe. Calma que depois a gente vai fazer o enneagrama da minha mãe, que daí o negócio vai ser brabo. Tá bom. Mas eu acho que ela fica ali no 1, sabia? Hum, vamos ver. Sabe uma coisa? Que às vezes tem alguns tipos que eles se parecem. E aí, por isso que é importante a gente ter o entendimento para validar qual é realmente o nosso. E uma coisa que eu oriento nos cursos é, ok, você fez o curso, mas, por favor, evita chegar nos ambientes e dizer, fulano, você, eu acho que é tipo tal, você é tipo Que nem eu acabei de fazer, minha mãe é o 1, eu tô brincando. tal. Eu sei, eu sei. Você conhece ela, você já deve ter uma suspeitinha aí. Eu tô só clareando aqui para o Não, pessoal mas entender. posso falar? Pelo que eu conheço ela é 9 também. Senão não teria Hum, 9. Né? Porque, querendo ou não, a gente. Eu tenho a mesma essência que ela. Então, a gente já sim. sabe de onde vem, o conhecimento de onde vem também. A gente vai polindo, né? Depois, com autoconhecimento, vai melhorando tudo daqui para lá. Mas é muito legal. Eu acho que, assim, Tiana, esse trabalho que vocês fazem é importantíssimo. Para o pessoal aí que está assistindo a live vai ficar no IGTV, então se vocês quiserem compartilhar aí com o pessoal, quem quiser acessar o Instagram da Tiana é o @Tiana Magalhães, _Enneagrama, manda aí um beijão pro Francesco, para quem quiser conhecer um pouco mais do Instituto Francesco Pelegato, é só entrar na www.pnl.expert. Eu vou deixar depois escrito aqui abaixo na live. Se você quiser, se sua mãe quiser, e seu esposo e tudo mais, quiser assistir o curso que você assistiu, né, que você já tem aí, e por exemplo, e por acaso ficar em dúvida entre um tipo e outro, fala comigo que eu ajudo, como eu te ajudei a bater o martelo, tá? Porque tem coisinhas que pode ser que sejam muito parecidas com os outros, né? Então, e aí eu ajudo para que quando as pessoas que a gente convive, a gente sabe qual é o tipo delas. Eu sei, a minha filha veio fazer enneagrama com 14 anos. Ó, meu esposo, Olha que legal. minha família quase toda. E quando a gente olha para cada um, a gente já sabe o que, que pode me ajudar, como é que pode incentivar. Então, se ela quiser, vai ser um prazer orientar ela também nisso aí, tá bom? Com certeza, ela vai adorar. Tiana, então, obrigada. Fica aqui os nossos agradecimentos, tá? Eu, assim, estava esperando muito essa live, porque eu acho que, assim, o autoconhecimento é sempre bem-vindo, né? É uma estrada aí de começo, meio, mas nunca tem fim, porque, como você falou, a gente vai tirando alguns véus, vai enxergando de forma diferente e vai se apoderando disso, né? Desse poder pessoal que a gente tem.
Eu acho que a gente está aqui para isso. Deixa aqui a sua mensagem também para quem participou aqui com a gente da live. Eu quero agradecer a você pelo carinho, né? Uma energia muito boa que eu sinto olhando para você, até assistindo suas lives. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Dizer que quem quiser, baixa lá o e-book. Se quiserem participar do curso, serão super bem-vindos. As perguntas que enviaram para você, porque não dá tempo, se você quiser, me passa, que eu posto lá nos stories com a resposta para todo mundo tirar todas as dúvidas. Bom, gratidão, gratidão, gratidão. Vou te deixar, também passando assim. Um beijo. Beijão, tá, lindona? É isso aí, meus amores. Obrigada aí pela participação de cada um de vocês. Quem tiver interesse em fazer os cursos, é só entrar no Instagram da Tiana, que é o @TianaMagalhães, _Enneagrama, lá do Instituto do Francesco Pelegata, em Salvador. E eles estão com vários cursos aí online que podem estar ajudando você, como ela falou, alguns gratuitos, alguns se você quiser se aprofundar um pouco mais. E sempre lembrando, né, que tanto os profissionais ou qualquer pessoa comum pode estar fazendo esse curso, sim, porque o autoconhecimento, como eu disse, nunca é demais. Um beijo para vocês e não deixem de hoje acompanhar o nosso programa Vem para a Rua Gastronomia e Cultura no YouTube, que tem receita especial para o âncora do telejornal do SBT, Marcelo Torres, que estará com a gente. Um grande beijo para vocês e até mais.